Shen Zipen e Zhu Xiaotian são bons amigos há muitos anos. Eles são inseparáveis desde o ensino médio. Depois de casados, eles ainda mantêm a tradição de se reunir uma vez por semana. Entretanto, o comportamento recente de Zhu Xiaotian confundiu e chocou Shen Zipen. Havia diferentes beldades ao redor de Zhu Xiaotian em cada festa, o que deixou Shen Zipen confuso. Foi somente depois de um jantar que Shen Zipen descobriu que Zhu Xiaotian havia se juntado a um misterioso grupo de troca de esposas, buscando diferentes experiências de vida por meio da troca de parceiros. Shen Zipen inicialmente sentiu vergonha desse comportamento, mas, sob a tentação de Zhu Xiaotian e da curiosidade de sua esposa, ele também entrou no jogo. Shen Zipen e Zhu Xiaotian eram colegas de escola e tinham um relacionamento muito próximo. No fim de semana, as duas famílias jantaram juntas, como de costume. Shen Zipen viu Zhu Xiaotian com uma bela alta em um vestido vermelho, e eles pareciam muito íntimos. Ele e sua esposa ficaram surpresos ao ver que esse cara era tão ousado. Se a esposa dele soubesse disso, ela certamente sentiria muita dor. Ao ver seus olhares, Zhu Xiaotian sorriu e os conduziu até o camarote para se sentarem. Então os apresentou. Esta é minha esposa Shuni. Olá. Shuni assentiu e sorriu para eles. Ao ver sua pele branca como a neve e seus traços faciais delicados, para ser honesto, essa beleza tem um grande impacto visual em Shen Zipen. A esposa de Shen Zipen, Liu Feifei, perguntou surpresa a Zhu Xiaotian. Você se divorciou e se casou novamente em apenas uma semana? Zhu Xiaotian sorriu misteriosamente e olhou para a bela mulher ao seu lado, o que deixou Shen Zipen curioso sobre qual era o relacionamento entre essas duas pessoas. Depois do jantar, Liu Feifei pediu aos amigos para jogarem mahjong. Shen Zipen puxou Zhu Xiaotian de lado e perguntou baixinho. Ei, garoto, me conta o que está acontecendo. Se você tiver condições, troque de esposa em uma semana e eu adotarei seu sobrenome. Zhu Xiaotian sorriu misteriosamente, sem se esquivar das beldades ao seu redor, e disse, entrei para um grupo de troca de esposas. Droga! Shen Zipen ficou chocado ao ouvir o nome. Shuni não hesitou em dizer, você tem um relacionamento tão bom com Zhu Xiaotian, então pode confiar em você. Que tal apresentá-lo a este grupo? Somente pessoas que forem apresentadas por nós podem participar. Zhu Xiaotian estendeu os braços e disse, quero apresentá-lo, mas você não só precisa concordar com isso, como também com Feifei. Como você vai lidar com sua esposa? Shen Zipen ficou curioso. A esposa dele costumava vigiá-lo muito rigorosamente, mas agora ele estava gostando tanto de estar com um rapaz bonito que queria que eu fosse embora e não o perturbasse. Na verdade, foi minha esposa que me contatou sobre esse assunto, e eu não sabia disso no início. Zhu Xiaotian abriu as mãos e sorriu. Shen Zipen realmente não conseguia acreditar e lançou olhares furtivos para Shuni diversas vezes. Essa mulher era realmente bonita, uma dessas belezas que existem na internet. Zhu Xiaotian sorriu, pendurou-se no ombro de Shen Zipen e disse, Shuni é bonita, não é? Se você aguentar a Feifei, pode entrar em contato com o marido da Shuni e ter a chance de experimentar. Pense nisso você mesma. Eu quero me divertir com a Shuni. Depois de dizer isso, Zhu Xiaotian colocou o braço em volta da cintura de Shuni e saiu. Ele virou as costas para Shen Zipen, acenou em despedida, entrou no carro e foi embora. Shen Zipen mostrou o dedo do meio para ambos, depois foi para casa e se aninhou no sofá para assistir aos vídeos. Entretanto, a figura de Shuni sempre aparecia em sua mente, e então, quando ele pensava na cena de Zhu Xiaotian e uma mulher tão linda tendo relações íntimas, ele sentia uma inveja infinita em seu coração. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu desejava. Os desejos do meu corpo ficaram cada vez mais fortes e eu não tinha tempo para assistir vídeos. Depois de esperar por muito tempo, sua esposa voltou. Sem nem esperar que ele se lavasse, ela o arrastou para a sala para uma transa intensa. Depois do sexo, sua esposa o reconheceu muito bem e olhou para ele e perguntou, você nunca fez isso antes? Foi porque Shuni viu que sua esposa parecia infeliz e ele rapidamente disse, de jeito nenhum, admito que Shuni é muito bonita, mas minha esposa também não é ruim. Olhando em seus olhos incrédulos, deixando de lado questões emocionais pessoais, sua esposa e Shuni realmente não estão no mesmo nível em termos de aparência. Shen Zipen levantou as mãos em sinal de rendição e disse, admito que existe de fato uma relação. Vocês, homens, são animais que pensam com a parte inferior do corpo. A esposa ficou brava e foi ao banheiro. Shen Zipen rapidamente a seguiu para mudar de assunto. Você sabe qual é a relação entre Zhu Xiaotian e Shuni? Que tipo de amante poderia haver?
Eu não esperava que ele fosse tão ousado a ponto de trazê-la até nós. Julguei mal Zhu Xiaotian e pensei que ele era o marido dominador. É óbvio que sua esposa tem uma má impressão de Zhu Xiaotian. Não foi Zhu Xiaotian quem disse que se tratava de troca de esposas, e foi sua esposa quem tomou a iniciativa de levantar o assunto. Shen Zipen disse isso deliberadamente para ver a reação de sua esposa. Com certeza, quando ela ouviu isso, sua esposa parou de tomar banho, com uma expressão inacreditável no rosto. Então seu rosto escureceu, e ela apontou para Shen Zipen e gritou: Ok, Shen Zipen, você quer trocar também? Ela não é minha esposa, então não pense mal disso. Estou apenas curtindo o show. Você não quer ler esta notícia explosiva? Shen Zipen respondeu rapidamente, e sua esposa bufou e continuou a se lavar. Shen Zipen fez o melhor que pôde para servi-lo e fazê-lo feliz, para que sua esposa relaxasse e se sentisse melhor. Quando eles se deitaram juntos e se prepararam para dormir, minha esposa perguntou de repente: foi realmente Jia Jia quem propôs isso? Inesperadamente, sua esposa demonstrou interesse nele. Shen Zipen fingiu não estar muito interessado na resposta. Quando perguntado, ele disse que Jia Jia agora está saindo com um cara bonito e já se esqueceu de Zhu Xiaotian há muito tempo. Eu não esperava que Jia Jia fosse uma pessoa assim. Não pense muito sobre isso. Esse tipo de coisa é imoral. Em resposta ao aviso de Shen Zipen, a esposa disse: eu estava apenas curiosa e queria comer um pouco de melão. Hoje é uma reação normal para os homens. Veja, eu estava esperando por você em casa. Isso prova que não importa o quão tentado ele esteja, ele procurará por sua esposa. Shen Zipen disse seriamente, então abraçou sua esposa e continuou a dormir. Isso é bom o suficiente. No futuro, tente ter menos contato com Zhu Xiaotian, caso contrário você perderá o controle. A esposa apontou o dedo para a testa de Shen Zipen e disse: já que você está no comando, não adianta eu ficar pensando nisso, né? Eles estão só trocando de marido e mulher. Vão dormir. Vamos assistir ao programa e rir da situação. Depois que Shen Zipen continuou dormindo por alguns dias, ele gradualmente se esqueceu do assunto e não tinha mais a mesma expectativa que tinha no começo. Na tarde do terceiro dia, Zhu Xiaotian pediu chá a Shen Zipen. Eles geralmente tomavam chá e conversavam. A casa de Zhu Xiaotian também tinha uma sala de chá. Quando Shen Zipen entrou na sala, ele viu que Shuni também estava lá. Ela usava um cheongsam branco com flores de ameixa, o que, combinado com sua pele branca como a neve, aumentava sua beleza clássica. Ela sentou-se ali elegantemente preparando o chá, o que fez Shen Zipen sentir como se seu coração tivesse sido esfaqueado. Zhu Xiaotian acenou e pediu para Zipen se aproximar. Shuni trouxe uma lata de chá de ameixa vermelha, o sabor é super bom, e ela disse que custa mais de 10.000 yuans por libra. Venha e experimente. Shen Zipen se aproximou e sentou-se. Shuni serviu-lhe uma xícara de chá com um sorriso e disse: Senhor Shen, por favor, experimente minha arte do chá. Minha família costumava cultivar e fazer chá, então sabemos um pouco sobre a arte do chá. Obrigada. Shen Zipen pegou a xícara de chá e tomou um gole. Este chá preto tem um sabor suave, com um toque de fragrância de flor de ameixa no aroma. Bom chá e bom artesanato. Isso não é apenas um pequeno conhecimento, pode ser considerado um especialista. Shen Zipen também sabia um pouco sobre a arte do chá e elogiava Shuni repetidamente, o que o fez gostar ainda mais dela. Este não é apenas um rosto bonito, mas alguém com verdadeiro talento e conhecimento. A julgar pela maneira como ela fala e se comporta, ela parece uma dama de família nobre. O coração de Shen Zipen batia forte enquanto ele assistia a isso, imaginando quanto incenso esse garoto Zhu Xiaotian deve ter queimado em sua vida passada para conseguir passar uma noite com uma mulher tão excelente. Meu coração, que estava calmo esses dias, agora estava novamente em turbulência, ainda mais intensa do que antes. Zipen, você já pensou sobre isso? Você quer que eu te apresente? Zhu Xiaotian largou a xícara de chá e perguntou. Shuni também olhou para os olhos graciosos de Shen Zipen, que faziam os corações das pessoas palpitarem e baterem rápido. Shen Zipen suspirou e disse: de que adianta eu ficar pensando nisso? Comentei com minha esposa e quase explode. Você não tem tanta sorte quanto eu. Jia Jia tomou a iniciativa de te encontrar. É uma pena. Na verdade, foi Shuni quem te convidou para tomar chá dessa vez. As palavras de Zhu Xiaotian fizeram Shen Zipen olhar surpreso para Shuni e perceber que seu rosto estava levemente vermelho e ele estava obviamente um pouco tímido, o que o tornou ainda mais tentador. Ele olhou para Shen Zipen e disse: tive uma ótima impressão sua da última vez.
Você também sabe que estamos trocando, então não precisa esconder. É como saborear chá. Ao ouvir isso, o coração de Chen Zipen subiu à garganta. Se ele recusasse uma mulher tão linda que o convidasse para passar uma noite com ela, 99% dos homens do mundo não seriam capazes de fazê-lo. Chen Zipen parecia em conflito, imaginando como superaria esse obstáculo com sua esposa. De repente, Shuni se aproximou e colocou as mãos nos ombros de Chen Zipen. Ele imediatamente sentiu uma fragrância única vindo em sua direção. Senhor Chen, acredito que o senhor tem a capacidade de convencer sua esposa de que o pensamento feminino não deve ser ultrapassado e que também temos o direito de buscar nossa própria felicidade. Olhando para a beleza clássica à sua frente, vestindo um shougsão branco, o coração de Chen Zipen batia descontroladamente. Entretanto, a questão envolvendo sua esposa deixou Chen Zipen envergonhado. Chen Zipen nem se atreveu a falar sobre tais assuntos, muito menos convencê-la. Shuni estava sentada ao lado de Chen Zipen naquele momento, e a sensação era realmente maravilhosa. Isso só pode ser alcançado por meio de anos de exercícios persistentes. A maioria das mulheres não consegue ter uma figura tão bonita. Senhor Chen, o senhor não pode se esforçar um pouco mais por mim? Juyan, que realmente queria dar uma olhada mais de perto no Sr. Chen, apoiou-se no ombro de Chen Zipen, e Chen Zipen ficou inquieto. Naquele momento, o único pensamento na mente de Chen Zipen era passar uma noite com Shuni. Ele assentiu continuamente e disse com os dentes cerrados: "Vou dar um jeito. Ficarei ao lado do Sr. Chen." Boas notícias, Shuni beijou Chen Zipen alegremente no rosto, o que fez com que Chen Zipen afundasse completamente nele, não se importando mais que Zhu Xiaotian estivesse ao seu lado. Como resultado, a mulher riu, levantou-se primeiro, deixou os braços de Chen Zipen, caminhou até Zhu Xiaotian, sentou-se em seus braços e disse: "Senhor Chen, Zhu Xiaotian e meu marido estão agora em um estado de substituição. Esta semana eu pertenço a ele." Este não foi o fim. Os dois realmente ficaram íntimos na frente de Chen Zipen, o que deixou Chen Zipen furioso novamente. Ele disse algo e se levantou para ir para casa. Naquela noite, seus sonhos eram cheios de lama primaveril, o que fez com que Chen Zipen se sentisse mal no dia seguinte e não tivesse vontade de trabalhar. Depois de sair do trabalho à tarde, Chen Zipen cerrou os dentes e foi até Zhu Xiaotian, pedindo-lhe que ajudasse Chen Zipen a encontrar uma solução. Se ele falasse diretamente, sua esposa definitivamente não concordaria e o espancaria. Após a discussão, eles decidiram primeiro contar à esposa dele sobre o grupo de troca de esposas e enviar a ele vídeos de vários caras bonitos do grupo como propaganda do grupo. Naquela noite, Chen Zipen e sua esposa estavam deitados na cama assistindo a vídeos. Chen Zipen aproveitou a oportunidade para ir ao banheiro e usou o celular dado por Zhu Xiaotian para enviar um anúncio a ele no WeChat. Chen Zipen ficou escondido na porta do banheiro e observou sua expressão. Ele percebeu que estava rindo enquanto assistia ao vídeo, mas de repente seu riso parou, o que deixou Chen Zipen nervoso. Depois de um tempo, sua esposa de repente saiu da cama e Chen Zipen correu de volta ao banheiro e se agachou. Minha esposa entrou, olhou para Chen Zipen e disse tristemente: "Ir ao banheiro é muito barulhento. Anda logo, eu quero ir." Chen Zipen disse algo imediatamente e, depois de terminar, deu descarga e voltou. Depois de ir para a cama, ele ouviu sua esposa sentada no vaso sanitário. Chen Zipen imediatamente lhe enviou outra mensagem do grupo de troca de esposas, e então ele aguçou os ouvidos para ouvir os movimentos lá dentro, e acabou enviando 2 mensagens. Ao ouvir o som da descarga do vaso sanitário, Chen Zipen rapidamente colocou o telefone no criado mudo. Nesse momento, o rosto da minha esposa ficou ligeiramente vermelho. Nesse dia, sua esposa estava mais ativa do que nunca, e quase sempre era ele quem tomava a iniciativa, mas ela não mencionou uma palavra sobre o incidente. Isso continuou por 2 dias. Chen Zipen enviava mensagens a ela a cada poucas horas, e sua esposa não apagou o número. Tirando a demanda diária quando chego em casa depois do trabalho, quase não há mudanças. Isso deixou Chen Zipen ansioso, e ele mais uma vez foi até Zhu Xiaotian em busca de ajuda. Zhu Xiaotian disse que só lhe restava usar seu trunfo e pedir ajuda ao rapaz bonito do vídeo. Poucas mulheres conseguiam escapar de suas mãos. Isso fez Chen Zipen hesitar. Ele enviou sua esposa para os braços de outro homem. Se isso tivesse acontecido no passado, Chen Zipen definitivamente espancaria o outro homem até a morte quando o visse. Mas desta vez Chen Zipen realmente hesitou. Ele não conseguia superar esse obstáculo em seu coração. Ao ver Chen Zipen hesitar, Shuni sentou-se ao lado dele, inclinou-se em seus braços e sussurrou: "Senhor Chen, não me faça esperar muito." E o senhor também viu o vídeo.
Há muitas beldades em nosso grupo que não são piores do que eu. O senhor não quer conhecer todas elas? Veja, Zhu Xiaotian já entrou em contato com o próximo casal neste fim de semana. Zhu Xiaotian assentiu orgulhosamente e clicou no vídeo em seu celular. Um KSR apareceu vestindo roupas sensuais de anime e parecendo tão bonito quanto uma pessoa que saiu de um mundo bidimensional. Desta vez, Shen Zipen não hesitou mais e pediu para Zhu Xiaotian sair com o rapaz bonito. Na sexta-feira à noite, Shen Zipen levou sua esposa ao restaurante. Assim que entraram pela porta, viram que o rapaz bonito era da comunidade deles. Ele era realmente muito bonito. Sua esposa corou imediatamente quando viu e segurou a mão de Shen Zipen com força. Zhu Xiaotian pediu que eles se sentassem. Desta vez, a esposa de Zhu Xiaotian também veio. Depois da apresentação, eles descobriram que Shuni era na verdade a esposa desse cara bonito. Depois que todos se sentaram, a comida e o vinho chegaram, e eles começaram a comer e beber, conversando sobre suas respectivas carreiras. Todos procuravam oportunidades de ajudar uns aos outros a ganhar dinheiro, e Shen Zipen dificilmente falava com alguém, exceto sua esposa. Com sua personalidade, ele era definitivamente o protagonista de tal tópico de ganhar dinheiro, e também era considerado uma mulher meio forte. Enquanto elas incentivavam umas às outras a beber, quase cada uma delas bebeu uma garrafa de vinho de arroz, e as 3 mulheres também beberam juntas. Durante esse período, sua esposa olhou secretamente para ele diversas vezes. Shen Zipen sorriu e disse a ela que todos eram uma família e que ela não precisava se preocupar. Ela podia beber o máximo que pudesse. Ele suspirou, olhou para Shen Zipen e começou a beber com todos. Shen Zipen sabia da tolerância de sua esposa ao álcool e, quando viu que ele estava quase terminando de beber, pediu que ele parasse. Como resultado, Liu Feifei continuou a beber e bebeu 2 garrafas de vinho de arroz. Antigamente ele só bebia uma garrafa, no máximo. Nesse momento, a esposa de Zhu Xiaotian começou a sussurrar para Feifei. Eles estavam muito familiarizados um com o outro. Depois da conversa, sua esposa olhou para Shen Zipen novamente. Shen Zipen olhou para ela nervosamente e com expectativa, mas não disse nada. Finalmente, ele assentiu. Naquele momento, o coração de Shen Zipen estava cheio de excitação e expectativa. Então ele levou sua esposa bêbada para o hotel, e o rapaz bonito e Shuni também reservaram 2 quartos juntos. Depois de chegar à porta, o rapaz bonito o apoiou, e sua esposa acenou para ele e entrou na sala. Sua esposa se apoiou no ombro do rapaz bonito e olhou para ele com os olhos abertos. Shuni também estava meio bêbada e se apoiou em seu ombro. Aquele olhar fez Shen Zipen se sentir culpado e até envergonhado, mas sua esposa não resistiu e seguiu o rapaz bonito até o quarto. Nesse momento, Shuni puxou Shen Zipen para dentro do quarto e a porta se fechou automaticamente. Eles começaram a se beijar apaixonadamente. Depois de um tempo, ela disse com sua voz encantadora: Zipen, você me fez esperar tanto. Posso ver que você também estava esperando muito. Vamos enlouquecer esta noite. Depois de tal erro, Shen Zipen não conseguiu mais se conter e deixou tudo para trás. Shen Zipen sentiu que nunca havia ficado tão animado. Eles não dormiram até de manhã cedo e, quando acordaram no dia seguinte, encontraram a casa uma bagunça. Mas depois de se levantar, Shuni não o culpou de forma alguma. Em vez disso, ela o beijou gentilmente e disse: Senhor Shen, você é ótimo. Espero conhecê-lo na próxima vez. Depois de dizer isso, ele se levantou, lavou-se, depois de sair do banheiro, voltou a ser uma mulher elegante e digna. Ele sorriu para Shen Zipen e saiu. Para ser honesto, são poucos os homens que não gostam de uma mulher assim. Nesse momento, Shen Zipen lembrou-se da esposa e rapidamente vestiu suas roupas, sem nem se preocupar em se lavar e foi para o quarto ao lado. O rapaz bonito também sorriu e acenou graciosamente para Shen Zipen e disse: Senhor Shen, sua esposa é uma mulher muito charmosa. Essa experiência será inesquecível para mim e espero ver você na próxima vez. Shen Zipen apertou a mão dele e disse: Obrigado pelo elogio. Sua esposa é a mulher mais elegante e bonita que já vi. Também estou ansioso pela próxima vez. Depois que eles saíram, Shen Zipen mal podia esperar para entrar no quarto, bem a tempo de ver sua esposa saindo do banheiro, tendo terminado de se maquiar. Ela apenas olhou para Shen Zipen sem dizer uma palavra, o que deixou Shen Zipen tão perturbado que ele não conseguiu falar. De repente, ele sorriu e caminhou até Shen Zipen, ajudou Shen Zipen a arrumar suas roupas e disse gentilmente: Você gostou? Sim, sinto muito.
Assim que Shen Zipen abriu a boca, ele interrompeu e disse: estou satisfeito com ele. Posso escolhê-lo novamente na próxima vez. Se for outra pessoa, gostaria de ver a aparência dela primeiro. Ao ouvir isso, Shen Zipen ficou em êxtase. Ele a pegou no colo e a beijou forte no rosto. Certo, tenho trabalho para fazer hoje, então vou embora primeiro. Esposa. Depois de dizer isso, ele pegou a bolsa no cabide na porta e saiu. Sim. Shen Zipen ficou em êxtase. Pensando no corpo perfeito e na pele elástica de Shuni, Shen Zipen mal podia esperar para sair do hotel e ir para a próxima sessão. Shen Zipen contatou imediatamente Zhu Xiaotian. Assim que a ligação foi completada, ele perguntou com um sorriso: como foi? Foi divertido? Bobagem. Olá, sua ideia é ótima. Minha esposa concorda. Por favor, apresente-me para participar. Apresente a garota que você mostrou a Shen Zipen ontem. Shen Zipen estava animado e ansioso por isso novamente. Essa garota era muito bonita e tinha um estilo completamente diferente da Shuni. Para ser honesto, ele estaria disposto a viver alguns anos a menos se pudesse beijar uma mulher tão linda. Eu sabia que você estava pensando nisso. Ajudei você a conferir as mercadorias ontem à noite. Isso é muito bom e não é tão ruim para a idade. Ok, pare de falar. Vamos jantar hoje à noite. Shen Zipen disse animadamente. Isso não é problema. A garota não tem namorado e custa dinheiro para sair com ela. Mas ainda assim sugiro que você não venha consecutivamente. Economize por 2 dias e depois volte. Vale a pena. Zhu Xiaotian disse. Qual é o sentido de economizar dinheiro, irmão? Você está apenas na casa dos 30 anos. Precisa desse corpo? Marque uma consulta. Depois de provar a doçura, Shen Zipen não se importa mais com isso. Por mais de um mês, eles marcaram encontros com pessoas do grupo todos os dias, e a maioria delas foi substituída. Com exceção da hora do almoço no trabalho, eles escolhiam alvos no grupo, marcavam horários para jantar e depois os trocavam. Naquela manhã de domingo, Shen Zipen cantarolou Little Brother e voltou para a casa do hotel. Assim que entrou, ele recebeu uma ligação de Zhu Xiaotian. Seu tom era de desespero, e ele engasgou e disse: Zipen, eu tenho uma doença infecciosa. Levei um tiro. Você foi ao hospital? Não se preocupe, esses hospitais agora podem resolver o problema facilmente. Shen Zipen confortou. Eu tenho AIDS. Depois de dizer esse nome, Zhu Xiaotian começou a chorar tristemente. O som veio da escada e houve um eco. Ao ouvir o nome, Shen Zipen ficou chocado e perguntou rapidamente: o que o médico disse? Isso pode ser controlado com a tecnologia atual? Ela só pode ser controlada temporariamente, não curada, e pode surgir a qualquer momento. O tratamento custa muito dinheiro. Gastei todas as minhas economias nos últimos meses. Você pode me emprestar algum dinheiro? Shen Zipen começou a suar frio depois de ouvir isso. Não que ele não quisesse emprestar dinheiro, mas ele percebeu que havia gasto uma quantia enorme de dinheiro no mês anterior. Pensando naquelas mulheres particularmente bonitas, todas solteiras e que precisavam de pelo menos 5.000 yuans para gastar, Shen Zipen verificou rapidamente sua conta bancária no celular e descobriu que restavam apenas algumas dezenas de milhares dos mais de 300.000 yuans que ele havia economizado com grande dificuldade. Shen Zipen suspirou e começou a sentir algum arrependimento sobre o assunto. A experiência de Zhu Xiaotian também deixou Shen Zipen alerta. Xiaotian, provavelmente posso lhe dar 30.000 yuans, mas estou quase sem minhas economias. Shen Zipen respondeu impotente e dirigiu até o hospital para um check-up, temendo que algo pudesse estar errado com ele. Ao ouvir que eram apenas 30.000, Zhu Xiaotian disse em voz baixa: obrigado, estarei aí agora, espere por mim. Depois de desligar o telefone, Shen Zipen correu para o hospital e viu Zhu Xiaotian. Ele parecia pálido e não tão calmo como antes, e seus olhos estavam cheios de medo. Xiaotian, por que sua esposa não veio? Shen Zipen perguntou se ele deveria entrar em contato com sua esposa primeiro neste momento. Ao falar sobre isso, Zhu Xiaotian deu um soco na parede e não se importou, embora a pele de sua mão estivesse em carne viva. Ele disse, rangendo os dentes: ele foi embora depois que eu fui diagnosticado com AIDS ontem. Ele me ligou hoje de manhã e disse que queria se divorciar de mim. Você vai primeiro cuidar dos meus problemas médicos, e eu vou fazer um check-up. Shen Zipen também está nervoso agora, com medo de que algo aconteça com ele também. Zhu Xiaotian entende que pelo menos seu irmão está aqui, e ele vai procurar um médico depois que se sente muito mais estável. Shen Zipen corre para fazer uma série de testes, e felizmente, tudo está normal.
Ele respira aliviado e então vai entrar em contato com Zhu Xiaotian. Quando ele o vê, ele parece ainda mais abatido. Shen Zipen sabe que deve ter recebido más notícias. Ele olha para Shen Zipen, treme um pouco e diz: o médico disse que as despesas médicas iniciais serão de pelo menos mais de 300 mil, e haverá uma série de tratamentos posteriormente, e o período de sobrevivência pode exceder 10 anos, mas os custos do tratamento podem exceder 1 milhão. Ao ouvir isso, Shen Zipen também fica chocado. Como isso pode ser acessível para pessoas comuns? Só me restam menos de 50 mil, vou te dar 30 mil e preciso comer o resto. Depois que Shen Zipen lhe deu dinheiro, Zhu Xiaotian forçou um sorriso para Shen Zipen, agradeceu e foi embora. Shen Zipen realmente queria ajudá-lo, mas não podia fazer nada naquele momento. Quando saí do hospital, me senti um pouco deprimido e liguei para minha esposa e disse: Feifei, vamos sair do grupo de troca de esposas de agora em diante. Por quê? A esposa perguntou confusa. Tian contraiu AIDS e nossas economias acabaram durante esse período. Depois que Shen Zipen disse isso, sua esposa ficou em silêncio por um longo tempo, e então ele respondeu calmamente: eu entendo. Naquele momento, Shen Zipen ainda estava preocupado que Zhu Xiaotian não prestasse atenção ao tom de sua esposa. Quando cheguei em casa, vi minha esposa sentada na sala de estar. Ela estava de mau humor no momento e não tinha vontade de cozinhar. Ela estava pronta para sair para uma refeição rápida. Minha esposa disse de repente: Zipen, as economias realmente acabaram. Bom, você sabe o valor total. Gastamos muito no mês passado. Depois de hesitar, a esposa olhou para Shen Zipen e disse: vamos vender a casa? Shen Zipen arregalou os olhos, surpreso, e perguntou: você está louco? Onde vamos morar se você vender a casa? Você pode alugar uma casa. Zhu Xiaotian precisa de uma grande quantia de dinheiro para seu tratamento médico. Vocês não são bons irmãos? Você vai vê-lo morrer? O tom de voz da minha esposa era calmo, e não percebi que ela estava tentando salvar alguém. Shen Zipen então sentiu que algo estava errado e perguntou franzindo a testa: o que há de errado com você? Esta casa foi paga pelos nossos pais. Não é grande coisa gastar a maior parte das economias de uma vida, certo? Você acha que a vida do seu irmão não é tão valiosa quanto a sua casa? Minha esposa olhou friamente para Shen Zipen e disse: não foi isso que eu quis dizer. Se fosse só eu, venderia sem hesitar, mas esta casa é de nós dois. Antes que Shen Zipen terminasse de falar, sua esposa se apressou em dizer: concordo. Shen Zipen ficou completamente perplexo. Ele sentiu um olhar estranho em seus olhos. Ele perguntou novamente: você tem certeza? Claro, eu sei que vocês, irmãos, têm uma afeição profunda um pelo outro e até compartilham mulheres, sem falar em dinheiro. Minha esposa disse: deixe-me pensar sobre isso. Shen Zipen estava de mau humor e foi para o quarto, sem querer nem olhar para a esposa. Shen Zipen teve dificuldade para dormir a noite toda e se revirou na cama. Sua esposa ao lado dele dormia tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Era madrugada quando Shen Zipen adormeceu sem perceber. Ele foi acordado pelo toque repentino do telefone. Eram quase 11 horas. Shen Zipen atendeu o telefone e ouviu a voz embargada de Zhu Xiaotian. Zipen, vendi a casa no condomínio esta manhã, e minha esposa levou o dinheiro. Merda, essa mulher é mesmo um ser humano? Ela até te enganou e te roubou o dinheiro que poderia te salvar. Como você pôde ser enganado tão facilmente? Shen Zipen gritou e acordou de repente. Pretendo vender minha casa para pagar meu tratamento médico e preciso da assinatura dele. Concordei com ela ontem à noite que venderíamos a casa e dividiríamos o dinheiro pela metade, e então eu concordaria com o divórcio. Esta manhã vendi a casa por um preço baixo e, logo depois de terminar as formalidades, não sei como ele transferiu secretamente o dinheiro do meu cartão. Você não a assegurou? Shen Zipen perguntou com raiva. Havia 2 homens muito poderosos ao lado dele que me derrubaram de uma só vez. Então você deve chamar a polícia e congelar a conta pessoal dele. Shen Zipen gritou: já chamei a polícia. A polícia verificou sua conta e o dinheiro não estava com ele. Essa mulher está em conluio com outras pessoas, e a polícia está investigando o paradeiro do dinheiro. O oficial responsável pelo caso disse que a outra parte é muito habilidosa e reincidente, e o dinheiro pode ter sido transferido para o exterior. Só podemos contar com a polícia nesta questão. Por quanto tempo sua condição física pode atrasar isso? Shen Zipen perguntou. O médico disse que quanto mais cedo o tratamento, melhor, mas agora não tenho dinheiro.
Meus pais só podem me dar no máximo 100.000 yuans, o que não é suficiente. Nesse momento, Zhu Xiaotian começou a chorar, e Shen Zipen não sabia o que fazer. Ele saiu do trabalho deprimido. Quando ele voltou do trabalho, sua esposa lhe enviou uma mensagem de texto dizendo que ele não voltaria à noite. Shen Zipen sabia que devia ter marcado um encontro com um cara bonito e ficou inexplicavelmente irritado. Ele ligou para o número dele e gritou: "Você ainda está no grupo. Deve ter muita gente infectada com AIDS. Você não quer viver? Você acha que sou como você, encontrando um após o outro? Apenas cuide-se e não se meta na minha vida." Depois de dizer isso, sua esposa desligou o telefone, e Shen Zipen ficou tão bravo que começou a xingar. Mas fui eu quem o conduziu por esse caminho, então ele não tinha o direito de dizer nada. Ele só conseguia ficar de mau humor em casa. Mais de um mês se passou assim, e sua esposa não mencionou nada sobre vender a casa. Em vez disso, ela às vezes perguntava sobre Zhu Xiaotian. Ele já havia retornado para sua cidade natal, e a polícia não tinha nenhuma notícia, e não havia nada que pudessem fazer. Neste dia, Shen Zipen recebeu repentinamente uma ligação da família de Zhu Xiaotian, dizendo que Zhu Xiaotian estava gravemente doente e queria ver Shen Zipen. Ao ouvir isso, Shen Zipen ficou chocado. Ele não esperava que isso acontecesse tão cedo, então contou rapidamente para sua esposa e correu até lá. Como resultado, sua esposa também dirigiu com Shen Zipen e chegou ao hospital do condado em sua cidade natal. Eles viram Zhu Xiaotian deitado na cama do hospital, com o rosto pálido e um tubo inserido no abdômen. Seus pais pareciam extremamente abatidos, e os olhos de sua mãe estavam inchados de tanto chorar. Shen Zipen se aproximou e gritou: "Xiaotian." Zhu Xiaotian abriu os olhos, viu Shen Zipen, forçou um sorriso e disse: "Não vá mais. Irmão, por favor, me dê uma última carona. Por que está tão rápido? Isso não deveria ser possível." Shen Zipen perguntou incompreensivelmente. Este é o jovem que estava confortando a mãe de Zhu Xiaotian. Ele gritou com raiva: "Como o tratamento excessivo pode prejudicar o dinheiro do povo? Esses desgraçados só querem matar por dinheiro." "Zhu Yang, pare de falar bobagens, o hospital vai expulsar seu irmão." A mãe de Zhu Xiaotian começou a chorar. O pai de Zhu Xiaotian disse: "Não é culpa do hospital, existem algumas opções de tratamento, mas elas exigem muito dinheiro, e não podemos pagar pelos métodos tradicionais, então elas não funcionam muito bem. O médico nos contou tudo, mas não podemos simplesmente ficar sentados assistindo Xiaotian." Nesse momento, minha esposa disse de repente: "Zipen, vamos vender a casa e transferir o paciente para o hospital provincial. Ainda há uma chance de salvá-lo." Ao ouvir isso, Shen Zipen ficou surpreso, assim como os familiares de Zhu Xiaotian. Como Shen Zipen poderia recusar naquele momento? Foi sua esposa quem propôs isso. Ao ver o olhar de Zhu Xiaotian, Shen Zipen finalmente assentiu, impotente. Então, Shen Zipen pediu a Zhu Xiaotian que o esperasse enquanto retornavam à capital provincial para vender a casa. Shen Zipen não conseguia entender por que sua esposa era tão bondosa. Agora, vendo o olhar de Xiaotian, Shen Zipen realmente não conseguiu suportar. Mesmo que tivesse muitas dúvidas em seu coração, ele teve que suprimi-las. Desta vez, eles venderam a casa em 2 dias e ganharam mais de 3 milhões, que dividiram igualmente. Sua esposa disse que iria encontrar uma casa para alugar e se mudar, e pediu a Shen Zipen para ir salvar as pessoas. Shen Zipen retornou à cidade natal de Zhu Xiaotian e os ajudou a serem transferidos para o hospital. Então ele os acompanhou por todo o caminho e ajudou a pagar todas as despesas. Seus pais ficaram muito gratos, mas Shen Zipen apenas forçou um sorriso. Ele sentiu emoções confusas em seu coração. Ele realmente queria salvar seu irmão, mas ao mesmo tempo sentia pena de gastar tanto dinheiro. Depois que Zhu Xiaotian passou por uma série de tratamentos e sua condição se estabilizou, o custo total foi de cerca de 500.000 yuans. Shen Zipen se despediu da família e tentou entrar em contato com a esposa novamente, mas ninguém atendeu a ligação. Shen Zipen sorriu amargamente. Na verdade, quando Shen Zipen propôs vender a casa pela primeira vez, ele já tinha percebido isso. Talvez fosse o único vislumbre de esperança que restava, e ele também pensava que era culpa dele. Felizmente, ainda tenho centenas de milhares de dólares restantes. Shen Zipen lhe enviou uma mensagem de texto, pedindo que ele entrasse em contato comigo a qualquer momento caso precisasse passar pelos procedimentos de divórcio. Shen Zipen não sabe se receberá esse número, ele o guardará. Depois disso, Shen Zipen começou a trabalhar de forma constante e alugou um quarto perto da empresa.
2 meses depois, o corpo de Zhu Xiaotian havia se recuperado e ele não era diferente de uma pessoa comum. Ele só precisava tomar medicamentos de longo prazo e prestar atenção à sua saúde física. Os dois moravam juntos e iam correr todos os dias depois do trabalho. Naquele dia, Shen Zipen estava ocupado no escritório quando recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Marido, salve-me, número 114, Rua Nanhua. Ao ver isso, Shen Zipen ficou chocado. Depois de hesitar, ele correu até o escritório de Zhu Xiaotian para mostrar a mensagem de texto. Zhu Xiaotian sempre odiou a mulher que fugiu. Ele também odiava a esposa de Shen Zipen porque ela o abandonou. Ele a odiava ainda mais do que a própria esposa, que fugiu com o dinheiro. Você é tão estúpido que ainda se importa com essa mulher, sem nem saber a quem ela pertence. Se você realmente não aguenta, é só chamar a polícia. Zhu Xiaotian disse com raiva. Depois de hesitar, Shen Zipen concordou que a polícia seria mais profissional nesse tipo de assunto. Então ele chamou a polícia, que também disse que enviaria policiais para investigar. Cerca de 1 hora depois, a polícia informou que havia investigado e descoberto que se tratava de uma casa velha, sem ninguém morando nela. Depois de perguntar aos vizinhos, eles descobriram que o proprietário havia ido embora há quase 10 anos e a casa estava vazia o tempo todo. Tudo lá dentro estava apodrecido. A polícia revistou a casa, mas não encontrou nada. Depois que Shen Zipen expressou sua gratidão, ele ficou inquieto até o meio-dia. Ele nem se deu ao trabalho de comer depois do trabalho e dirigiu imediatamente até o número 114 da Rua Nanhua. Quando ele chegou aqui, foi exatamente como a polícia havia dito. Ninguém morava ali há muito tempo. A casa estava cheia de plantas e até as portas e janelas estavam podres. Depois que Shen Zipen entrou pela janela, ele viu sinais de muita atividade humana lá dentro. Estimou-se que moradores de rua às vezes vinham aqui e deixavam muito lixo doméstico. Não é de se admirar que a polícia não tenha conseguido encontrar nada. Nesse momento, Shen Zipen encontrou um brinco no balcão ao lado dele. Parecia que foi colocado aqui pelo dono original. Como moradores de rua moravam ali, era impossível dizer isso pelas placas. Mas Shen Zipen conhece este brinco, é de Fei Fei e foi dado a ele por Shen Zipen em seu primeiro aniversário de casamento. Pegando o brinco, Shen Zipen pegou seu celular para chamar a polícia novamente. De repente, fui atingido na parte de trás da cabeça e caí. Eu me senti tonto e completamente fora de controle, mas ainda estava consciente. Eu vi vagamente um homem com roupas esfarrapadas parado ao lado de Shen Zipen, colocando um saco em volta dele. Neste momento, Shen Zipen estava em desespero. Nesse momento, ele ouviu os gritos de Zhu Xiaotian e depois o som de uma luta. Shen Zipen começou a ter esperança. Ele balançou a cabeça desesperadamente para recuperar o equilíbrio e lutou para sair do saco. Depois de rastejar para fora do saco, ele sentiu que sua cabeça estava coberta de sangue e seus olhos estavam grudados de sangue. Ele viu vagamente Zhu Xiaotian sendo espancado pelo morador de rua. Shen Zipen olhou ao redor, viu uma cadeira de madeira, pegou-a, correu e bateu com ela na parte de trás da cabeça do morador de rua. Desta vez, Shen Zipen usou toda sua força para derrubá-lo, e então os dois o atacaram e o espancaram, e finalmente o colocaram no saco e o amarraram. Ao ver o rosto machucado de Zhu Xiaotian, Shen Zipen riu, deu-lhe um soco no ombro e pegou o celular para chamar a polícia. A polícia chegou rapidamente, viu o estado deles e imediatamente os prendeu para interrogatório. Shen Zipen pegou os brincos e disse ao capitão da polícia criminal responsável pelo caso: "Camarada policial, isto é da minha esposa. Dei a ela como presente pelo nosso primeiro aniversário de casamento. Ela esteve aqui. Há 2 meses perdi o contato com ela." O detetive observou os brincos usando luvas brancas e então perguntou: "Por que vocês perderam o contato e qual era a conexão com esse momento?" Shen Zipen mostrou a ele a mensagem de texto que sua esposa havia lhe enviado pedindo ajuda, e então lhe contou sobre a situação no grupo de troca de esposas 2 meses atrás. Ao ouvir isso, o capitão da polícia demonstrou alegria e rapidamente os levou de volta à delegacia e pediu aos policiais que levassem o morador de rua embora. "Camarada policial, eu moro aqui. Pensei que esse morador de rua fosse um ladrão, então bati nele." No entanto, o capitão da polícia criminal os ignorou e levou os 3 de volta. Shen Zipen e Zhu Xiaotian foram levados para a delegacia de polícia criminal. Depois de fechar a porta, ela disse: "O grupo Anki é uma gangue de fraude organizada. Estou rastreando-os há meio ano. Eles são muito sofisticados e não temos pistas substanciais. Desta vez, finalmente encontramos a vítima. Conte-me em detalhes sobre sua experiência."
Tanto Shen Zipen quanto Zhu Xiaotian ficaram surpresos por nunca terem encontrado a vítima. Eles não esconderam nada, incluindo o fato de que suas esposas fugiram com o dinheiro quando venderam a casa. Após ouvir essa informação, o capitão olhou para o documento e assentiu, dizendo: é exatamente como imaginamos. Esta organização não prejudica nenhum membro do grupo. Eles usam a beleza para gastar dinheiro voluntariamente. Parece uma transação entre membros do grupo. Na verdade, esses homens e mulheres particularmente bonitos e charmosos são organizados por eles para atrair homens ricos e solteiros para gastar dinheiro, e vocês, casais, se tornaram suas ferramentas gratuitas para deixar os ricos se divertirem, e eles acham que estão ganhando dinheiro. Eles até organizam os membros para gastar dinheiro em lugares de luxo porque têm interesse nisso, e você e essas pessoas ricas gastarão seu dinheiro voluntariamente, sem saber. Além disso, como eles não usam nenhum meio coercitivo ou violento, você não percebe que se trata de uma organização fraudulenta e simplesmente pensa que é um grupo de troca de esposas. Por isso, e pelo fato de que esse tipo de coisa é difícil de falar, nenhuma vítima está disposta a chamar a polícia. Shen Zipen perguntou rapidamente: então por que minha esposa me pediu ajuda? Não fique animado. Nossos colegas já começaram a rastreá-los, e esse morador de rua provavelmente é cúmplice deles. Nós definitivamente encontraremos sua esposa. O policial disse confortavelmente. Shen Zipen agradeceu repetidamente à equipe médica da delegacia pela ajuda. Após tratamento de emergência dos ferimentos, ele foi enviado ao hospital para tratamento. O médico disse que Shen Zipen sofreu uma concussão grave e a empresa também deu a Shen Zipen uma semana de férias. Após 5 dias de recuperação, a polícia ligou e informou Shen Zipen para identificá-lo. Shen Zipen e Zhu Xiaotian correram para a delegacia. Entre o grupo de mulheres que foram presas, sua esposa Liu Feifei foi vista. Quando ela viu Shen Zipen, ela imediatamente correu, abraçou-a e gritou: querida, me desculpe, eu estava errada, eu estava errada. Ao ver que ela estava bem, Shen Zipen sentiu-se aliviado. Ele a abraçou e disse com um sorriso: está tudo bem, contanto que você esteja bem. O policial veio até aqui da última vez e disse: Senhor Shen, embora Liu Feifei seja uma vítima, ele também se envolveu em fraude posteriormente e não conseguiu escapar das sanções legais. Você pode contratar um advogado para ele. Camarada policial, ele deve ter sido forçado. Se ele não tivesse me pedido ajuda, essas pessoas nunca teriam sido descobertas. Isto pode ser considerado um serviço meritório. Shen Zipen disse rapidamente: vou escrever esse assunto com sinceridade no relatório, e o resultado final estará sujeito à decisão do tribunal, mas não fique muito nervoso. No caso de Liu Feifei, a situação de ser forçado é maior que o crime subjetivo, então não será tão grave. Se você encontrar um bom advogado, talvez possa ser absolvido ou liberado sob fiança. O oficial disse obrigado. Depois de Shen Zipen agradecer repetidamente ao policial, ele disse a Liu Feifei: não se preocupe, querida. Vou encontrar um advogado para você e não vou deixar você ir para a cadeia. Liu Feifei assentiu com lágrimas nos olhos. Neste momento, Shen Zipen viu Shuni. Ela parecia calma. Quando ela viu Shen Zipen olhando para ela, ela sorriu levemente. Shen Zipen apenas assentiu. Afinal, uma noite significa uma vida inteira de casamento. Então ela foi procurar um advogado. Este caso envolveu um grande número de pessoas e levou mais de 4 meses para investigar e coletar evidências. No final, o tribunal condenou a esposa de Shen Zipen a 6 meses de prisão. Como ela já estava presa há mais de 4 meses, foi permitido que ela fosse libertada sob fiança quando faltasse mais de um mês, e ela não teve permissão para deixar a cidade durante esse período. Inesperadamente, a esposa de Zhu Xiaotian era um dos membros principais e foi condenada a mais de 8 anos de prisão. O que mais surpreendeu Shen Zipen foi que Shuni era na verdade o líder da organização e foi diretamente condenado à morte. Havia muitas pessoas envolvidas, o valor envolvido ultrapassava 3 bilhões, e elas tinham interesses em um grande número de locais de alto consumo. Quando ele levou sua esposa de volta para a casa alugada, ele começou a chorar assim que entrou, abraçou Shen Zipen com força e disse: querida, obrigado, obrigado por me dar um lar. Shen Zipen sorriu, abraçou-o e disse: eu deveria ser a pessoa a se desculpar. Foi minha luxúria que te empurrou para o abismo. Esposa, mesmo que não tenhamos uma casa agora, prometo que posso ganhar dinheiro suficiente para comprar uma casa própria em 10 anos. Bem, vou trabalhar duro com você. Onde quer que você esteja, é seu lar. Eles se abraçaram com força. Naquele momento, ambos sentiram a importância um do outro.
Talvez dessa vez eles gastaram dinheiro e compraram de volta algo mais precioso.